Jerônimo de Sé Rosado, 40 anos, eleito sob forte esperança do povo potiguar. José Gonçalves Pires de Medeiros, 32 anos, gigante da intelectualidade do nosso estado e que previu com perfeição em um de seus poemas a forma em que iria morrer. Neste vídeo você conhecerá um pouquinho da história desses dois grandes homens, mas que pereceram muito jovens ainda em uma tragédia de avião no Sergipe. Antes de começar a contar a história desses dois grandes potiguares, peço a você que se inscreva aqui no canal Portal do Tempo. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. Depois clica no sinalzinho da mãozinha fazendo legal, no gostei. É só isso que te peço em gratidão a todo o trabalho que eu tenho aqui. Afinal, eu sou o roteirista, produtor, editor, apresentador, etc. Clica lá e nos ajuda a fazer esse canal crescer. Jerônimo Rosado Maia nasceu em Mossoró, no dia 25 de março de 1911. Era filho de Jerônimo Ribeiro Rosado e Isaura Rosado Maia. Estudou no Colégio Diocesano Santa Luzia, na sua cidade. Trabalhou inicialmente em uma indústria de extração e comercialização de gesso, de propriedade de seu pai. Gerenciou, mais tarde, a firma Mossoró Comercial S.A., só se afastando para assumir a prefeitura de Mossoró. Possuía uma extrema habilidade administrativa e também tinha um carisma enorme que conquistava a todos que estavam ao seu redor. Fez crescer vertiginosamente os negócios de seu pai e para chegar à política foi um pulo. O forte clamor dos moçoroenses o elegeu prefeito em 1948. Logo após tomar posse, de Sé Rosado assumiu o compromisso de criar as condições básicas de desenvolvimento para a sua cidade. De Sé Rosado criou a Companhia de Melhoramentos de Mossoró, recorrendo à participação de capital privado, inclusive utilizando recursos pessoais na integralização de parte do capital da empresa. Tudo isso no intuito de dinamizar o processo de industrialização. Concomitantemente, empreendeu viagens ao Distrito Federal, onde manteria gestões visando a conclusão de Mossoró no Plano SALT do governo federal, inclusive solicitando apoio ao então presidente Eurico Gaspar Dutra e também do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara, ex-bispo de Mossoró. Obras públicas começam a despontar, abrem-se estradas, surgem barragens, verifica-se uma verdadeira revolução em todos os campos e o surgimento de uma nova mentalidade. A iniciativa privada sentiu-se à vontade para investir em Mossoró. Na área cultural, sua atuação repercute até hoje. Criou o Museu e a Biblioteca Municipais, contando com um vasto acervo, e a coleção moçoroense, contando com mais de 3.000 títulos, um terço deles sobre a seca e suas consequências no nosso sertão. Foram 2 anos e meio de trabalho que transformaram Mossoró em um celeiro de desenvolvimento e cultura. Candidato a governador em 1950, elegeu-se com uma ampla maioria de mais de 33.000 votos sobre o seu concorrente segundo colocado, Manuel Varela de Albuquerque. Assumiu o cargo em janeiro de 1951, mas só governou o Rio Grande do Norte por apenas 5 meses. O destino atropelou a carreira daquele verdadeiro homem público. O acidente aéreo que o vitimou enlutou o Rio Grande do Norte e não permitiu a materialização de uma esperança que, nascida do povo, governou o estado por tão pouco tempo. Tinha carisma de um líder, vivia no meio do povo e conversava sobre política 24 horas por dia. Tinha paciência de ouvir e ponderação ao falar. Teria sido, de longe, um dos maiores governadores da história do nosso estado. Mas o destino não quis assim. José Gonçalves de Medeiros nasceu em 18 de dezembro de 1919, na Rua da Matriz, em Acari, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Era filho de Mário Gonçalves de Medeiros, telegrafista da cidade, e de Porfíria Eusébia Pires de Medeiros. Os estudos iniciais fez na sua cidade,
no Grupo Escolar Tomás de Araújo, que naquela época funcionava onde hoje é a Câmara de Vereadores da cidade. Logo após, foi estudar no Seminário São Pedro, em Natal, com apenas 11 anos de idade. Logo após, passou a estudar no Colégio Ateneu, sendo aluno do folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Depois foi estudar no Liceu Paraibano, em João Pessoa, e mais tarde seguiu para o Colégio Carneiro Leão, em Recife, onde iniciou os estudos preparatórios para o curso de Direito. Ao ingressar na tradicional Faculdade de Direito do Recife, José Gonçalves não demonstrou muito interesse pelo curso, só o concluindo 8 anos após o início, pois ele se envolveu muito com agremiações políticas da faculdade. Assim, ele descobriu a sua verdadeira vocação, a de ser um homem das letras, pois logo que se instalou na capital pernambucana, passou a trabalhar na imprensa da cidade, trabalhando no famoso jornal O Comércio. Devido a esses interesses, José Gonçalves fez amizade com as mais expressivas personalidades da cena cultural e política do Recife. Entre elas, José Américo de Almeida, Odilon Ribeiro Coutinho, Mário Mota, Gilberto Freire e também Ariano Suassuna, estreante, com o qual dividiu a organização de um concurso de poesias. José Gonçalves possuía um senso político e crítico muito aguçado e integrava movimentos de resistência à ditadura Vargas na época. Sendo assim, ele passou a escrever para um jornal panfletário intitulado O Cupim. Foi preso diversas vezes por sua atuação contra o governo vigente. Após a queda do Estado Novo de Vargas, ainda estudando no Recife, José Gonçalves de Medeiros entra para a política, se filiando à União Democrática Nacional, a UDN, em 1946. Nesse mesmo ano, ele se casa com a sua prima, Hilda Pinho Gonçalves de Medeiros, com quem teve 2 filhos, Maria Amélia Gonçalves de Medeiros e Alexandre José Gonçalves de Medeiros, que nasceu apenas 6 dias após a morte do pai. Nas primeiras eleições livres pós-Estado Novo, José Gonçalves se elege deputado da Assembleia Constituinte do Rio Grande do Norte em 1947. Como deputado, foi peça fundamental para a construção do açude Marechal Dutra, o Gargalheiras, na sua amada terra Acari. Se você quer conhecer a história da construção do açude Gargalheiras em Acari, clica aqui nesse card e assiste o vídeo onde a gente conta toda a história de sua construção. Em 1950 não consegue se reeleger deputado, e então é convidado pelo recém-eleito governador de Serra Rosado a integrar o seu governo como diretor da imprensa oficial do estado. E é aí que o destino desses 2 grandes homens começa a se cruzar para convergir para um final único. Zé Gonçalves em tudo leu e escreveu. Foi um orador destacado e um articulador competente. Foi um bom boêmio na sua juventude e, ao lado dos seus amigos, cantou serenatas e declamou muitas poesias. Estava à frente do seu tempo, no convívio, nas letras, na política. Câmara Cascudo, um de seus professores, logo após a sua morte, avaliou. O jornalista, o poeta, o boêmio, o amigo jubiloso, recebeu o maior número de artigos, crônicas, poemas e saudades que o próprio governador sacrificado na destinação de uma vida de esforço e de entusiasmo. Então, em 1945, José Gonçalves de Medeiros escreve um poema, dentre tantos outros milhares belíssimos de sua autoria. Mas esse, em especial, nos chama a atenção até os dias atuais, pois ele prevê, quase como que uma premonição, de forma perfeita, a maneira em que iria morrer. Despedida do pássaro morto, José Gonçalves de Medeiros. O voo também é sensualidade, estremeço e vibração de pássaro que possui e penetra o espaço. E era como se possuísse e penetrasse a alma do tempo. Se eu morrer como um pássaro, deixo aos que me amaram, aos que me quiseram e me gostaram, como eu era, o meu sempre displicente adeus. Estou compreendendo que se morrer num voo, antes de tocar a terra do mundo, serei como a pena do pássaro ferido de morte. Serei um pássaro de fogo que vem do céu para repousar no seu ninho de areia. Chorem, bebam, dancem, riam, passeiem pela alma do amigo que não foi pássaro, mas morreu como eles. De arrepiar, né?
incrível, impressionante. O destino então decide reunir numa mesma aeronave aqueles dois jovens brilhantes e que possuíam um grandioso futuro. Quanto desenvolvimento do nosso estado e amor pela nossa cultura também não morreram naquele acidente. Quanta literatura e atuação na nossa política também não pereceram naquele triste 12 de julho de 1951. O governador de Serra Rosado viajava para a capital do país, na época ainda era o Rio de Janeiro, na tentativa de trazer recursos para o desenvolvimento do estado. Naturalmente, José Gonçalves o acompanhava, pois era um de seus secretários, um de seus diretores, na parte da imprensa oficial do estado. Era um voo comercial, operado pela empresa Linhas Aéreas Paulistas. A aeronave era um Douglas DC-3. No voo estavam 33 pessoas. Todas morreram quando o avião se chocou com o chão ao se aproximar da pista do aeroporto de Aracaju, em Sergipe, onde faria uma escala. Eram 9 horas da manhã, chovia muito forte no momento e os pilotos não enxergavam a frente do avião. Como não havia campo visual, decidiram então realizar um pouso por instrumentos. Mas o relatório oficial do acidente diz que o piloto errou ao interpretar a altitude em que estavam, ou seja, ele achava que estava mais alto do que realmente estava no sentido da rampa de descida. Uma das asas do avião atingiu em cheio uma árvore e fez com que a aeronave despencasse no chão nas proximidades do Rio do Sal, a 3 quilômetros da cabeceira do aeroporto. A comoção pela morte desses dois grandes potiguares foi imensa. O estado inteiro chorou. Mossoró e Acari ficaram de luto por meses, ou melhor, anos. De Serra Rosado, como era conhecido, hoje é nome de bairro de Natal, de praça em Mossoró, e nome de ruas em dezenas de municípios do Rio Grande do Norte. 13 dias após sua morte, a cidade de Sebastianópolis, próxima a Mossoró, mudou seu nome para Governador de Serra Rosado, e é conhecida assim até os dias atuais. Em Acari, uma das maiores ruas do centro e que recebe todos os sábados a feira da cidade, foi batizada em sua homenagem, assim como uma escola do município, por onde já passaram gerações de acarienses em seus estudos. Não conseguimos ainda entender de forma plena quais são os desígnios de Deus para a nossa vida. Talvez a grande missão desses homens fosse mostrar para nós que a idade pouco importa para aqueles que querem fazer algo de útil. Com menos de 4 décadas de vida, esses dois meninos provaram para todos nós que inteligência e trabalho são virtudes que ignoram o tempo. Fica aqui o nosso registro e a nossa homenagem. Procurem a literatura que contém a história de vida desses homens, pois um vídeo como esse é incapaz de fazer isso. Aqui nós trouxemos pinceladas para desenvolver a sua curiosidade. Busquemos a leitura. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, peço que se inscreva no nosso canal, me segue aqui no meu Instagram, que está aparecendo, e logo após a minha fala aparecerão as referências de pesquisa desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.